E essa intolerância que eu vejo ter surgido não nas ruas, mas no ambiente virtual. Foi no ambiente virtual que isso surgiu de uma maneira muito assustadora, eu acompanhei de perto. Eu era um frequentador do Twitter, eu fui um dos primeiros, acho que entre colegas, a abrir uma conta de Twitter, e eu não usava a conta para trabalho, eu usava a conta para me divertir. E eu me diverti muito lá. Só que eu também acompanhei, num dado momento, uma mudança de ambiente ali. O que era diversão, e diversão boba, diversão infantil mesmo, em muitos casos, e portanto, especialmente divertida. O que era diversão foi se transformando no que eu chamo hoje de campo de batalha. É um campo de batalha. Olá, você que está assistindo mais um vídeo aqui no canal do Autista Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o que aconteceu ontem no jornal, no Conversa com o Bial, né, que o Bial entrevistou o William Bonner, né, o âncora do Jornal Nacional, e ele falou sobre as coisas que está acontecendo junto com o coronavírus, né, as ameaças que ele vem sofrendo com o filho, né. Você já deve estar sabendo alguma coisa sobre isso, né, do filho dele ter pegado auxílio emergencial. Mas enfim, se você gostou desse tema, já aperte em gostei, e para mostrar que gostou, e se inscreva no canal para você começar a acompanhar as atualizações do Autista Pensante. Eu falo sobre política, autismo e mercado. Então vamos pro vídeo. Bial entrevistou, né, nesse último dia 26/5, né, 26 de maio, no Conversa com Bial, William Bonner. O William Bonner falou sobre um pouco da vida pessoal dele, sobre a questão do coronavírus, falou sobre como ele lida sendo um jornalista experiente, abordando esses tipos de assuntos dessa magnitude, né? Como ele falou, ele nunca tinha visto nada parecido em todos os anos de carreira dele. E teve uma parte da entrevista que ele falou sobre a ameaça que ele recebeu do filho, né? Dele, né? E que ele acredita ser alguém que fez isso propositalmente para prejudicar ele, a imagem dele, né? Para encurralar ele, como ele propriamente diz. E ele também fala, numa parte da entrevista, antes da questão do filho dele, que antigamente ele usava o Twitter para diversão e que agora ele considera como um campo de batalha onde só tem ódio. Ele falou muito dessas questões das palavras utilizadas, e que quando ele sai nas ruas ele vê esse ódio nas pessoas. E uma coisa que é bastante interessante de você olhar é que ele não se considera como parte do problema. Apesar de ele ser uma pessoa só, e que ele até falou que ele é uma pessoa só, representa um jornal de grande prestígio, ele representa uma emissora, a maior emissora do país, né, que é a Globo. Ele fala também sobre que ele representa uma categoria também, um tipo de categoria de jornalismo. Só que aí tem um problema. Se você olhar o histórico, né, não só dele, né, mas de todo o jornalismo da Rede Globo, a Rede Globo sempre foi apoiadora de regimes de direita. Tanto que a Globo tem um histórico, inclusive com o Lula, antes do Lula ter sido presidente. Se você observou, o Lula participou, né, de uma campanha presidencial contra o Collor em 1989, e por causa da Rede Globo, né, que foi a principal influenciadora de ter acontecido isso, o Lula perdeu, o Collor ganhou, e todo mundo sabe da história, né? O Collor, o caçador de marajás, né? E que acabou saindo do governo, né, de forma bastante patética, saindo da presidência, e a Globo fez parte disso. Se você não viu Além do Cidadão Kane, eu vou botar aqui na descrição do vídeo a referência, para você ver como a Globo influenciou na derrota do Lula em 1989, e antes disso com a
com a influência durante o regime militar, onde eles apoiavam os militares, né? O regime militar, a ditadura, o golpe de 1964. E hoje em dia eles fazem a mesma coisa. Eu sempre fui do seguinte pensamento de que a Globo não defende esquerda, não defende direita, ela defende os seus próprios interesses, ela é uma empresa. Claro que ela vai acabar defendendo a direita, porque normalmente a direita que lida com mais essas questões econômicas, né, de contratos de publicidade, enfim, de dominação, enfim, das classes menos favorecidas, mas a princípio a Globo prioriza a si mesma. Isso nunca foi novidade, tanto que se você olhar veículos da Globo principalmente, né, claro que outros grupos jornalísticos também têm sua carga de influência, principalmente a Record, mas a Globo foi papel fundamental por esse antipetismo que começou até pré-2013, né, quando teve as manifestações, né, dos 5 centavos, do Vem Pra Rua, que a princípio era um movimento sem liderança, né, que a direita tomou a liderança e acabou ferrando tudo, gerando o MBL, inclusive. E a Globo foi uma das principais que chamou os movimentos Vem Pra Rua, né, antes da liderança ter sido consolidada pelo MBL, né, chamava de baderneiros, tudo que você possa imaginar para tentar destruir a imagem das manifestações que a princípio na época eram legítimas, né, dos 5 centavos, e conforme iriam chegando mais exigências desses grupos, né, antes mesmo da dominação pela direita nesse movimento. E o William Bonner faz parte disso, porque o jornalismo da Globo, você tem que olhar que William Bonner é âncora do Jornal Nacional, ele é editor-chefe do Jornal Nacional, e o Jornal Nacional é o principal veículo, principal programa jornalístico que a Globo tem. Então dá para pensar em 2 linhas de raciocínio. A primeira é que o Bonner não tem coragem suficiente de peitar, né, superiores hierárquicos dele, né, que são os empresários, donos da Globo, né, a família Marinho, ou ele também compactua com esse tipo de pensamento. Ele está há mais de 10 anos, está quase 20 anos na frente do Jornal Nacional, e ele sempre foi assim. Agora que ele está mudando um pouco, né, porque é uma escala totalmente diferente, que é o Covid-19, ele está sendo mais humano. Inclusive, se você olhar bem, se você tiver um senso crítico, você percebe que entre a conversa do Pedro Bial com William Bonner, há uma tentativa de humanização do William Bonner, né? Não que isso seja errado, mas claramente o objetivo não é humanizar por humanizar, né? É humanizar para tentar trazer um senso de piedade pro Bonner e, consequentemente, pro jornalismo da Globo, que foi responsável por todo esse antipetismo e, consequentemente, a ascensão do Bolsonaro ao poder. E agora estão aí reclamando porque não conseguem nem fazer o seu trabalho, né? Nem ficar naquele chiqueirinho onde o Bolsonaro normalmente ele passa, ele dá algum tipo de entrevista, xinga jornalista, enfim, e recebe cargas de egocentrismo dos seus apoiadores, né? O seu gado. E agora, provavelmente a Globo finalmente entendeu que nós já não estamos mais exatamente numa democracia. Eu posso até dizer que nesse momento a gente já vive uma espécie de ditadura, um fascismo, né? Digamos assim, já que não tem mais liberdade de imprensa. O principal jornalista, né, o principal âncora do principal telejornal da maior emissora do país agora está sendo ameaçado. Utilizaram o filho dele como, né, que o filho dele, o CPF dele
do filho, foi colocado para receber o auxílio emergencial, sendo que ele é um dos jornalistas mais pagos bem pagos do país. Então é bem complicado. Ele já teve dados sigilosos dele divulgados, né, no WhatsApp dele, com uma forma de chantagem, né, para ele não ficar divulgando coisas sobre o Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, a Globo fica defendendo o Sérgio Moro, né? Aquele negócio do Superman, o super-homem Sérgio Moro, né? O juiz imparcial, né? Que já foi provado, inclusive, pelo próprio Intercept, que foi, inclusive, de certa forma, desacreditado pela Globo. O Intercept já provou com vários prints, várias conversas que o Moro não era tão assim imparcial quanto muitos dizem. Então, basicamente é o seguinte: a Globo agora tá batendo água na Globo, né, na bunda da Globo. A Globo agora tá sentindo o poder do bolsonarismo com cada vez mais intensidade, ao ponto de jornalistas não poderem fazer matéria em campo para darem qualquer tipo de matéria, principalmente relacionada à política. E agora eles estão percebendo que ter fomentado o antipetismo foi talvez a pior escolha que eles tenham feito durante a década de 2000 e 2010, né? Principalmente com a queda da Dilma, onde a Globo fez várias matérias, jornais nacionais inteiros falando sobre o Lula, enfim. Eu quero saber o que você acha do que foi falado nessa entrevista que o Bial deu, que o William Bonner deu pro Pedro Bial, né, do Conversa com Bial. Comente aqui embaixo o que você achou. Se você realmente acha que a Globo errou feio ou não errou em questão de ter humanizado o William Bonner, né, seja por qualquer motivo, ou se você acha que a Globo tem sua parcela ou não de culpa com a ascensão do Bolsonaro, com um ataque a jornalistas. Enfim, comente aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para você acompanhar as próximas atualizações. Eu falo sobre política, autismo e mercado, mais focado no mercado de trabalho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Eu hoje, muito raramente, eu entro em rede social. Entro às vezes por dever de ofício mesmo. E eu ainda hoje, eu me assusto com a bile, com o ódio que escorre nas palavras, as palavras mal escritas, as palavras cuspidas. Mas um ódio, é um ódio tão intenso que a gente não sabe a que levará. Aí a gente sai das redes sociais e vai para as ruas e assiste a essa mesma incivilidade nas ruas. Eu tive a oportunidade de ver e de experimentar isso, sobretudo em período eleitoral. A cada eleição vai piorando.